Fala galera, ligado aqui no Guru, mais um vídeo para vocês e hoje eu trago aqui uma explicação de gramática. Será uma série de 4 ou 5 aulas mais ou menos, onde eu vou explicar para vocês o uso das condicionais. E como sempre eu digo aqui, eu gravo ao lado da janela que dá para a rua, então pode ser que passe alguém gritando, tem um boliviano ali tocando violão e cantando umas músicas, mas isso não vai atrapalhar a nossa aula, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Guru, já se inscreva, ativa o sininho para as notificações, para o YouTube te entregar quando a gente lançar um vídeo novo. Deixa aquele like antes do vídeo começar e se você gostar da aula, deixa aquele comentário falando que gostou. Se você não gostou também, pode deixar uma crítica construtiva que não tem problema, beleza? Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre as conditionals, as condicionais, beleza? Em inglês, a gente tem o que a gente chama de conditionals, que é usado para a gente expressar uma condição, ou seja, se alguma coisa vai acontecer, tranquilo? E aí, aqui eu trouxe uma explicação sobre o que é uma condicional ou o que são as condicionais. Então, olha o que eu coloquei aqui. What are conditionals in English grammar? O que são condicionais na gramática inglesa? Sometimes we call them if clause. Então, às vezes nós as chamamos de if clause, exatamente porque vai o if aí que é o se. Então, se alguma coisa acontecer. If clause são cláusulas, sentenças, frases com if. They describe the result of something that might happen. Eles descrevem o resultado de alguma coisa que pode acontecer. O might aí é esse poder no sentido de possibilidade. Então, algo que pode ser que aconteça. In the present or future. No presente ou no futuro. Então, algo que possa acontecer no presente ou no futuro. Or might have happened but didn't in the past. Ou pode ter acontecido. Ó, have happened. Ter acontecido ou não no passado. Então eu tenho a condicional para algo que pode acontecer no presente ou pode acontecer no futuro e algo que poderia ter acontecido ou não no passado. They are made using different English verb tenses. Elas são feitas usando diferentes tempos verbais. Verb tenses aí são tempos verbais. Lembrando que no inglês a gente não fala verb time para tempo verbal, a gente fala verb tense. Tranquilo? Então, para começar aí, a gente tem a zero conditional. São 4. A gente tem a zero, first, second and third. Seria a condicional 0, a primeira, segunda e terceira. A zero conditional é a mais simples delas. Por quê? Ela vai expressar algo que sempre acontece ou uma verdade geral. Então, uma coisa que é sempre verdade. Olha aqui a definição, ó. This conditional is used when the result will always happen. Então, essa condicional é usada quando o resultado sempre vai acontecer. So, então, if water reaches 100 degrees, então se a água alcança 100 graus, 100 degrees aí, 100 graus, it always boils. Ela sempre ferve. O boil é o ferver. Tranquilo? It's a fact, é um fato. Então essa condicional 0 e essa zero conditional, ela é usada para essas verdades gerais, esses fatos. Então se você colocar a água lá no fogão e ela chegar a 100 graus, ela vai ferver. É uma verdade, isso é um fato. Então a gente usa a condicional 0 nesses casos. I'm talking in general, not about one particular situation. Eu estou falando em geral e não sobre uma situação específica, uma situação particular. Muitos alunos perguntam, professor, mas e se eu colocar a água com alguma outra coisa, com sal, por exemplo? Aí vai alterar a temperatura de ebulição da água. Então, eu não estou falando no contexto geral de ferver a água. Aí eu já estou falando da água com sal. Então, a condicional 0 é para um contexto geral, beleza? The result of the if clause is always the main clause. Isso aqui é muito importante porque o resultado dessa if clause é sempre a clause principal, ou seja, é sempre a frase, a oração principal. Então, o resultado daquela oração que a gente coloca com if sempre vai ser a oração principal.
Tranquilo? Então, a estrutura. Vamos ver aqui como que fica a estrutura dessa zero conditional. We can make a zero conditional sentence with two present simple verbs. Então, a gente pode formar essa estrutura da zero conditional com dois verbos no presente simples. Então, já memoriza. Tenho o if, tenho presente simples e depois na outra oração presente simples, zero conditional. Ponto. Matou. One in the if clause and one in the main clause. Uma na oração com o if e outra na oração principal. Main clause aí é a oração principal. Então aí a estrutura, ó, if plus present simple. Então if mais o presente simples, aí vai continuar a sua frase e depois a consequência vai ser dada com o presente simples. Tranquilo? Então guarda isso. Você que vai fazer uma prova, ou você que está treinando isso na fala, guarda essa estrutura. If, presente simples, presente simples. Então, se eu faço algo, algo acontece. Se eu fervo a água, se eu coloco a água a 100 graus, ela ferve. Se eu fico na chuva, eu me molho. Tudo isso, beleza? Se a criança cai, ela chora. São fatos. Exemplos aqui agora, uma das partes mais importantes, aí o exemplo. Então, como que você vai colocar isso na prática? Olha o primeiro exemplo. If people eat too much, então se as pessoas comem muito, they get fat. Elas engordam, beleza? Se as pessoas comem muito, elas engordam. Isso aí é um fato, tranquilo? E aí o presente simples aplicado aí, o verbo eat no presente simples e depois o verbo to get no presente simples, beleza? Segundo exemplo, if you touch, tocar, ó. If you touch a fire, se você toca o fogo, se você encosta no fogo, you get burned. Você se queima, você fica queimado. Então, o verbo to touch no presente simples e depois o verbo get também no presente simples. Isso é um fato. Se você encosta no fogo, você se queima. Beleza? Lembrando, para situações gerais, não para alguma situação específica. Ah, se eu encosto no fogo com uma luva anti-chamas, eu não me queimo. Mas aí já é uma situação particular, eu não posso usar a zero conditional. Beleza? Depois, you get water. Então você tem água, você obtém água. If, se. Você vê que agora o se já foi lá para o meio da frase. Se você, if you mix, se você mistura hydrogen and oxygen. Então, se você mistura hidrogênio e oxigênio, você obtém água. Eu pulei um exemplo aí, ó. People die, pessoas morrem, if they don't eat. Pessoas morrem se elas não comerem. Isso é um fato. Depois aí o exemplo com snake. Snake é uma cobra. Então, snakes bit if they are scared. As cobras picam, bite não, desculpa pessoal, bite. Snakes bite if they are scared. As cobras picam se elas estão assustadas, beleza? Último exemplo, if babies are hungry, se os bebês estão com fome, they cry, eles choram. É um fato também. Então todas elas eu uso if, o verbo no presente simples, o outro verbo no presente simples. Se eu coloco o if lá no meio, também mantenho os verbos no presente simples, beleza? Posso fugir do if, guru? Pode. Não é sempre que você vai ser obrigado a usar o if. Algumas situações a gente vai poder usar o when, que é o quando. Então olha aí. The if in this conditional. Então o if nessa condicional can usually be replaced. Pode usualmente ser replaced, substituído, by when, por when, que significa quando, without changing the meaning, sem mudar o significado. Olha o exemplo aí. When John is out of the office. Então, quando o John está fora do escritório, out. Lembra que a gente viu na nossa outra aula, no último vídeo que eu postei, the outside tap, que era a torneira que fica do lado de fora. Então esse out dá a ideia de fora. Quando o John está fora do escritório, office é um escritório, I take his calls. Então eu atendo as ligações dele, eu recebo as ligações dele. Beleza?
Como que ficaria se fosse com if? Ó, if John is out of the office, se o John está fora do escritório, I take his calls. Então, os dois dão o mesmo sentido, só que o primeiro eu fiz com when. Então, quando ele está fora, eu que faço isso. Quando ele está, presente simples. Eu faço, presente simples. Belezinha? Vamos praticar então? Olha aqui os exemplos que eu separei para a gente fazer como exercícios. Primeiro, if you, tanana, se você, aí eu tenho o verbo to mix, que é misturar, red and green, vermelho e verde, você, aí tem o verbo to get, que é o verbo aí obter, você chega em alguma cor, né? Que no caso aí ele falou brown. Então se você mistura verde e vermelho e verde, você tem marrom. Então eu teria aí, ó, if you mix, beleza? O verbo to mix no presente é o mix. E depois you get, você obtém. Segundo exemplo aqui, ó, if you, e aí eu tenho o verbo to drop. O que é o verbo drop? Drop é quando você deixa algo cair. Seria, entre muitas aspas, dropar algo, deixar cair. Então, se você deixa um copo cair no chão, a glass, um copo cair no chão, it, tananã, o copo, isso, né, ele, o copo, quebra. O verbo to break é o quebrar. O que a gente tem aqui? If you, verbo to drop no presente, if you drop, se você derruba um copo no chão. It, terceira pessoa do singular. Na nossa aula de tempos verbais, quando a gente estuda o presente simples, que é o tempo verbal usado aí, a gente vê que na terceira pessoa do singular, a gente tem que pôr um Szinho no final do verbo, para mostrar que aquilo ali está no presente simples. O que é a terceira pessoa do singular, guru? Terceira pessoa do singular é he, she, it. Ele, ela, isso, usado para objetos aí, para animais. Então, ele, no caso isso, porque é um objeto, o copo, quebra, vai ser o breaks com S, beleza? Se você não pegou essa ideia, pesquisa lá, ó, guru do inglês, presente simples, que você vai entender, belezinha? Se você ainda não curtiu o vídeo lá embaixo, curte porque tá legal, tô vendo que você tá aprendendo aí, hein? Então, ó, terceiro exemplo e último que eu separei pra gente. When the sun, quando o sol, aí, to rise, ou seja, é o verbo nascer nesse sentido de levantar, de subir, quando o sol nasce pra gente aí, quando o sol chega, quando fica de dia, né? The street lights, as luzes da rua, street, rua, lights, luzes, as luzes da rua, go out, elas vão embora, ou seja, elas apagam. Então, when the sun, o sol, terceira pessoa do singular, o sol, um sol só. Então, rises, com S. Já as street lights não é no singular, são as luzes da rua. Então, eu tenho que manter sem o S. Então, the street lights go out. As luzes, elas vão embora. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira aula aí sobre condicionais. Para a gente entender o que é uma condicional e já ver a zero conditional. Na próxima aula, a gente vai ver a first conditional. Então, já fique ligado para a nossa próxima aula para você complementar esse conteúdo. Lembrando mais uma vez, se você quer estudar comigo, clica nesse link que está aqui na descrição, que ele vai ser encaminhado para o telefone da nossa secretária e ela vai agendar para você uma entrevista e uma aula experimental 100% gratuitas, onde você vai conhecer o método que eu desenvolvi para ensinar inglês, onde as pessoas estão aprendendo a falar com poucos meses, sem enganação, sem aquele papo de ficar comprando material caro e sem anos estudando em um cursinho convencional. Tranquilo? Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, deixem o like, deixem um comentário, tudo aquilo que a gente já sabe. Um grande abraço e até a próxima.